Olá, tudo bem? Bem-vindo ao segundo vídeo da série Você tem que fazer uma dissertação. E agora? Vale para trabalho de conclusão de curso e vale para tese. O método é o mesmo. A primeira coisa que você precisa se lembrar é o seguinte: o mais importante para você fazer uma dissertação são ideias. E você tem muitas ideias. Você tem várias ideias, tanto é que você resolveu fazer uma dissertação sobre um determinado tema que te preocupa, que te interessa, ou que você acha que você pode, de alguma maneira, contribuir para que a humanidade saiba um pouco mais. Então, a primeira coisa é o seguinte: arranje os papéis, esqueça as fichinhas, corte papel A4 em 4 partes, você vai ter papéis desse tipo, e faça uma pilha. E comece a escrever as ideias. É muito importante, e nós vamos ver isso depois, porque que você escreva as ideias no sentido horizontal da folha e não no sentido vertical. Provavelmente os seus professores vão dizer que você tem que ler muito até escrever qualquer coisa. Você não está escrevendo a tese, você, por enquanto, está apenas anotando as suas ideias. E aí você vai ter que se esquecer de muitas coisas que a sua professora do primário ensinou. Quais sejam as seguintes: o caderno tem que ser bonito, organizado, feito em ordem, não pode ter emenda. Tudo isso as professoras sempre disseram. Aqui não, aqui você não tem ordem. Não importa, porque as ideias não chegam para você na ordem do caderno. Aliás, a vida não é um caderno bonito e organizado. A vida é um conjunto de folhas soltas, que se organizam das maneiras mais diversas, algumas boas, outras ruins e outras piores. Então comece hoje. Pegue uma porção de papel de rascunho que você tem em casa, no trabalho, corta em 4 e comece a carregar isso e uma caneta, um lápis ou uma lapiseira, o que você quiser, para anotar as ideias, a proporção que elas vêm, e você tem que agarrar as ideias, porque elas fogem, elas passam pela sua cabeça e elas são carecas. Não dá nem para você agarrar pelos cabelos. Você tem que agarrar mesmo e anotar ali. Esse é o melhor método de você trabalhar e é a única situação da vida em que você, comprando a prazo, paga menos do que comprando à vista. Por quê? Porque você vai ter a oportunidade de anotar uma porção de ideias que te ocorrem em dias diferentes, em ocasiões diferentes, de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, no estudo, no bar, conversando com os amigos, comendo. Não fica pensando assim, eu tenho que ter ideias. Não, deixa que as ideias aparecem. Você já está interessado naquele tema, elas normalmente entram na sua cabeça e saem correndo. O problema é que na hora que ela entrar na sua cabeça, você rapidamente escreve no papel para não deixar ela fugir. Escrito ali, ali está e ninguém vai tirar. Então, não se preocupe com isso e não grave. Não grave mesmo, porque senão você vai precisar de muito mais horas que você levou gravando as coisas para desgravar. E aí você desanima. Acredite, eu fiz uma pesquisa toda com entrevistas gravadas. Eu tinha quase 40 horas de gravação. O que aconteceu? Eu não consegui ouvir aquelas 40 horas de novo e colocar aquilo ordenado. O trabalho foi por água abaixo. Então, isso é fruto de aprendizado. Quando você estiver anotando as ideias, de vez em quando vai vir uma coisa que diz assim, aquele diabinho que a gente tem dentro da cabeça que diz assim, mas isso aqui eu estou repetindo. Não importa, é só para o seu uso. Não olha o que você já escreveu. Preferencialmente, deixa isso em casa, guardado, e escreve de novo. Depois você vai ver, pode ser que você esteja escrevendo exatamente igual, pode ser que você ache que já escreveu e não escreveu, e pode ser que você esteja tendo uma ideia que é ligeiramente diferente, o que vai te ajudar muito. Outra coisa, cuidado onde você deixa esses papéis, porque como eles não são bonitos, como eles não são organizados e como eles não têm todo aquele capricho das professoras do primário, alguém pode jogar fora. Eu conheço um caso dramático de uma pessoa que deixou uma série de anotações dela sobre a tese no trabalho, alguém viu aquilo num saco de supermercado, achou que era lixo e jogou fora. Então não faça isso.
e uma ideia por folha e só uma. Você vai ter que ler. Claro, você vai lendo as coisas e as ideias vão aparecendo. Você às vezes está lendo uma coisa e te vem uma ideia completamente diferente. Não importa, você anota. Se você vira uma coisa que pode ser uma citação interessante, anota rapidamente ali qual é o livro, qual é o artigo, qual é a fonte, a página e bota de lado. Será interessante que você tenha ali uma pequena nota sobre o que é aquilo, qual foi a ideia qual é a ideia que está colocada ali no livro. Quando você acabar, você vai ter um bolo de papéis que pode ser desse tamanho, pode ser o dobro ou pode ser o triplo. Aí vem a próxima etapa. Aí é que você vai olhar esses papéis todos. Para te provar que esses papéis, a ordem deles não tem nenhuma influência sobre o produto nesse momento, eu sugiro que quando você pegar, antes de organizar, você simplesmente embaralhe tudo. Embaralhe aquilo tudo e simplesmente chega e diz assim, agora eu vou botar isso em ordem. Você pode fazer isso no chão, afastando os móveis, ou você pode fazer isso num quadro desses que tem nas salas de aula. Você vai precisar de fita durex e o que você vai fazer é o seguinte, você vai ler cada uma dessas ideias e dizer assim, bom, essa ideia entra aqui numa tripa, num lugar. A próxima ideia, se ela for semelhante, correlata, ela entra abaixo daquela, na mesma coluna, na mesma tripa. A terceira ideia, essa não tem nada que ver com isso, é completamente nova. Então você vai abrir uma nova tripa, que vai parecer uma coluna. A quarta ideia, ela vai ser parecida com as da primeira tripa. Aí de repente você vai olhar e dizer, não, mas elas estão fora de ordem lógica. Não é bem assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que botar em ordem diferente. Você vai fazer isso, você vai acabar com 8, 10 tripas, que são os esqueletos dos capítulos da sua tese. A próxima etapa é você, com pedacinhos de fita durex, colar cada tripa, um papel seguido do outro, naquela ordem que você já colocou, e as tripas separadas, porque eles são os capítulos. Então, com isso, o produto final disso, nessa etapa, vai ser muito simples. Você vai ter uma tripa de papel, cheia de papéis com ideias diferentes escritas, mas correlatas, porque você já botou em ordem, coladas uma na outra com fita durex. Isso vai te economizar uma quantidade de energia monumental. Vai economizar uma quantidade de sofrimento monumental. Por quê? Porque você separou o ato de ter ideias do ato de organizar as ideias de maneira lógica. Você vai poder eliminar as repetições e você vai poder vê-las de uma maneira coerente e organizada. Nós vamos parar por aqui, já está cansativo, e você vai, no terceiro vídeo, você vai ver o que você faz com esses papéis. Simplesmente guarde-os separados, todos colados, e de alguma maneira, ou você pode fazer um rolinho com cada um deles, ou você pode pegar e mais ou menos dobrar, aproveitando a fita durex, e guarda isso bem guardado, num lugar onde você não corra o risco de perder. Isso é a base do esqueleto da sua tese. Quando você for escrever, você não vai ter que se preocupar com botar em ordem, pensar em lógica, nada disso. Tudo isso já está feito. Então, nós vamos encerrar por agora, e se você quiser, você pode se comunicar comigo pelo e-mail alexbarros5, número 5, @gmail.com. Boa sorte, dê notícias, e se precisar de alguma ajuda, comunique-se comigo.